Existe no Brasil uma irmandade que, de forma bem discreta, movimenta bilhões de reais nos bastidores do poder. Hoje a gente vai mergulhar nos dados para iluminar um pouco os cantos dessa rede e entender, afinal, como a maçonaria funciona e de onde vem todo esse poder econômico. E a primeira pergunta, aquela que vale ouro, é: tá, mas quem é o dono disso tudo? Quem é que comanda essa sociedade que é vista como tão poderosa e tão secreta? Bom, a resposta é bem mais interessante do que parece e revela muito sobre como o poder de verdade se organiza por aqui. E aqui a gente já derruba o primeiro mito. Pode esquecer essa ideia de um dono, um chefão todo-poderoso. Na real, a maçonaria é uma rede de associações sem fins lucrativos. Os líderes, os chamados grão-mestres, são eleitos e têm mandatos com data para acabar. É um jogo de poder democrático, não uma monarquia. Certo. Se não existe um dono único, como é que essa engrenagem gigantesca funciona? A resposta está na forma como ela se organiza. No Brasil, a maçonaria regular se divide em 3 grandes centros de poder, que são as potências maçônicas. E os números? Olha, os números não deixam mentir. A escala é gigante. Com base em projeções para 2026, a CMSB é a maior, com mais de 100 mil membros. O GOB, que é o mais antigo, vem logo em seguida. Juntas, estamos falando de mais de 210 mil membros. Dá para imaginar o poder de uma rede desse tamanho? E por trás desses números, claro, existem pessoas. Estes são os homens que, em 2026, estão no comando, articulando toda essa rede. Ademir Cândido da Silva, Marcelo Barbosa Peixoto, Josué Paulo Fernandes. São eles que cuidam dos contatos e das conexões que fazem a fraternidade girar. Vale a pena guardar esses nomes. Mas a verdadeira força da maçonaria talvez não esteja só nos seus líderes, mas na base. É quando a gente olha para os membros que a influência se torna algo real, sabe? Algo palpável no nosso dia a dia. Vamos ver quem são algumas dessas pessoas. Bom, no coração do poder político brasileiro, a maçonaria está muito bem representada. De ex-presidentes a senadores e deputados super influentes, a lista é grande. Para eles, a ordem é muito mais que um clube. É uma baita rede de apoio, um selo de confiança que abre portas em Brasília. E essa influência não para na política, não. Ela ajuda a moldar a nossa cultura popular. Desde ícones como Luiz Gonzaga, que até cantou sobre a maçonaria, até nomes que a gente vê e ouve todo dia na mídia. A rede se espalha por todos os lados. Agora, vamos fazer aquele exercício de seguir o dinheiro. Olha só como a influência pessoal vira poder econômico na prática. Um político como Mourão abre uma consultoria, um jornalista como Milton Neves se torna um gigante da mídia. A rede de contatos que a maçonaria oferece funciona como um acelerador de negócios poderosíssimo. E esse acelerador tem um combustível bem específico. Aqui a gente chega no coração do sucesso financeiro da maçonaria. Não é só sobre dinheiro, é sobre um ativo que não se compra, a confiança. Eles criaram uma espécie de PIB da fraternidade. Essa frase, olha, ela resume tudo. No Brasil, muitas vezes, a agenda de contatos de uma pessoa vale mais que o diploma dela. E a maçonaria é a prova viva disso. Eles conseguiram transformar capital social em capital financeiro de forma muito eficiente. Mas calma aí, dá preferência para um irmão e até pagar mais caro por isso. É corrupção? Aqui a linha é bem tênue, mas é crucial entender a diferença. Uma coisa é o prêmio de confiança. Eu pago um pouco mais porque eu confio na entrega, na ética. Isso é legal. Outra coisa, bem diferente, é inflar preços para esconder dinheiro sujo. E isso, claro, é crime. Na prática, o dinheiro circula num ciclo fechado e bem inteligente. Pensa assim: um empresário patrocina o programa de um jornalista que é irmão. Um político influente vende sua consultoria para a empresa de outro irmão. E a escola de um terceiro irmão dá desconto para os filhos de todos os outros. É um ecossistema que se retroalimenta. Ok, a estrutura, as pessoas, os mecanismos, tudo isso é bem interessante. Mas no fim do dia, o que realmente impressiona é o tamanho do impacto financeiro. Então se prepare, porque os números são de cair o queixo. 10 bilhões de reais, é isso mesmo. Esse é o valor estimado que circula todo ano em negócios fechados na base da confiança entre os irmãos. Esse valor é maior que o orçamento de muitas cidades brasileiras, trocando de mãos dentro de um círculo fechado. Agora, se a gente olhar para o quadro completo, o número salta para 100 bilhões de reais por ano. Isso não é só o dinheiro que passa de um para o outro, mas toda a atividade econômica que eles influenciam, o que inclui contratos públicos, decisões de investimento, é um poder econômico gigantesco. E quem é que paga a conta dessa rede de influência? Em parte,
todos nós. A estimativa é que o impacto direto nos cofres públicos chegue a 6 bilhões de reais por ano. Um dinheiro que deixa de ir para a saúde, para a educação, para a segurança. Mas de onde vem esse rombo de 6 bilhões? Uma parte vem de isenções fiscais, que são de fato legais. Mas a maior fatia do bolo, como dá para ver aí, vem da ilegalidade. Sonegação e, principalmente, desvios em contratos com o governo. A maior parte desse dinheiro, sendo bem direto, é desviada. Esses números são assustadores, né? Mas eles levam a gente a uma reflexão poderosa. E se o jogo fosse virado? E se a gente vivesse num mundo onde o dinheiro simplesmente não pudesse mais se esconder? Tenta imaginar isso. Cada real gasto no Brasil, do cafezinho na padaria até o maior contrato do governo, tudo 100% rastreável, sem caixa 2, sem propina, sem sonegação. Quanto dinheiro que hoje some pelo ralo voltaria para os cofres públicos? A resposta é 1 trilhão de reais por ano. 1 trilhão! É o valor que o Brasil basicamente deixa de investir em si mesmo por conta da corrupção, da sonegação, do desperdício. É um número que é até difícil de imaginar o tamanho. E o que daria para fazer com 1 trilhão de reais a mais todo ano? Pensa só, daria para triplicar o orçamento da saúde pública, acabar com os filas, ou então reduzir os impostos de todo mundo em 30%. E ainda sobraria dinheiro. Seria uma mudança de realidade completa. O que nos leva à questão final. O poder de redes como a maçonaria está no dinheiro em si ou no segredo que protege esse dinheiro? Se cada aperto de mão, cada acordo fechado fosse público e transparente, será que essa influência toda sobreviveria? Fica aí a reflexão. Talvez o verdadeiro poder não seja ter o dinheiro, mas ser o único a saber para onde ele realmente está indo.